o nosso estudo aqui na palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, dos versículos 1 a 5. Começamos hoje a falar sobre o livro de Atos. O texto diz assim: o texto diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eis aqui a porção da tua palavra lida hoje. Te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, ilumina esse texto em nossos corações e que haja vida. Pai, muito obrigado. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, começamos hoje a estudar esse livro maravilhoso, o livro de Atos. Vamos fazê-lo versículo por versículo, sem pressa, analisando bem direitinho, cada coisa, cada contexto, cada questão, as palavras, realçando as doutrinas, mas eu quero lembrar aos irmãos que eu vou fazer esse estudo sempre numa ótica devocional. O que é isso? Sempre será levado em consideração alguma coisa que nós precisamos saber ou fazer que mexe diretamente conosco. Hoje estamos num texto, digamos assim, introdutório desse livro. Gostaria que você prestasse atenção comigo a algumas questões fantásticas nesses 5 versículos que dá mais de hora de pregação. Veja só que coisa fantástica. O texto diz assim, dos versículos 1 a 3. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Gostaria que você prestasse atenção logo no início, no versículo 1, quando diz assim: em meu livro anterior. Esse livro, o livro de Atos, ele é, digamos assim, o segundo volume de um tomo só, com 2 volumes. O primeiro é o Evangelho de Lucas, o segundo é o livro de Atos. Os dois compõem uma unidade. O livro anterior, o autor, que é Lucas, se refere ao Evangelho de Lucas. Inclusive, no domingo próximo passado, nós falamos sobre Lucas e vimos ali no Evangelho de Lucas, nos versículos 1 a 4, na introdução daquele evangelho, que já existe uma forte ligação. E aqui eu gostaria de dar uma dica para os irmãos. Irmãos, os textos bíblicos, eles são organizados de uma forma que, às vezes,
não facilita muito a compreensão de seus conteúdos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. As pessoas perderam esse sentido de que o livro de Lucas e o de Atos estão integrados um ao outro, por causa da organização. Se você se lembrar do Novo Testamento, você vai ver que temos lá 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E após o evangelho de João, vem essa carta, que é a carta de Atos, é uma carta histórica, é o único livro histórico do Novo Testamento. O evangelho de João está justamente quebrando essa unidade entre Lucas e Atos. Então, a minha orientação é a seguinte: quando você for ler os evangelhos, leve em consideração aquilo que os teólogos dizem. Os teólogos dizem o seguinte: existe um evangelho que influenciou o evangelho de Lucas e influenciou o evangelho de Mateus. Esse evangelho é o evangelho de Marcos. Perceba que ele é o menor, perceba que ele foi escrito antes, é um dos mais antigos das cartas do Novo Testamento. Então, quando você for ler os evangelhos, tem uma ideia no evangelho de Marcos sobre a vida de Jesus. Depois, você pode ir para o evangelho de Mateus. Qual é a diferença entre o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus na prática? O evangelho de Marcos é um evangelho menor, só tem 16 capítulos, e é um evangelho que enfatiza as ações de Jesus. Já o evangelho de Mateus é um evangelho um pouco maior, mais robusto, e ele vai enfatizar a doutrina, ele vai enfatizar os ensinos de Jesus. Tanto é que muitos chamam o evangelho de Mateus como o evangelho da igreja. Depois que você lê Marcos, você lê Mateus, quando você for ler Lucas, entenda que Lucas não está sozinho. Você precisa ler Lucas e Atos. O final do evangelho de Lucas e o começo do livro de Atos, eles se encaixam. É uma unidade. Eles são escritos pelo mesmo autor. Existem características linguísticas e teológicas que são comuns a ambos. Então, você vai ver uma unidade. E no livro de Lucas, é o livro que é enfatizado mais, por exemplo, a questão da oração, a questão do relacionamento de Jesus com os pobres, a questão das conversas que Jesus tinha. Se você vê o livro de Marcos enfatizando as ações, se você vê o livro de Mateus enfatizando a doutrina, os ensinos, você vai ver o livro de Lucas enfatizando as conversas mais informais que o Senhor tinha, utilizando uma ferramenta chamada parábola. As parábolas de Jesus estão mais bem colocadas e bem melhor dispostas no Evangelho de Lucas. Mas estamos falando sobre Atos. Então, quando você terminar o livro de Lucas, automaticamente Atos. E deixa para ler João depois. Você vai perceber que essa ordem vai trazer uma melhor compreensão acerca de Jesus, do seu ministério, da sua obra, o que ele fez. Você vai ter uma dimensão melhor através dessa leitura. Mas veja, o texto diz, em meu livro anterior, no caso o Evangelho de Lucas, aí ele fala do destinatário, um camarada chamado Teófilo. Nós temos duas grandes hipóteses desse Teófilo. Em primeiro lugar, poderia ser um nome genérico, porque Teófilo é a junção de dois substantivos em grego, teós, que é Deus, e filós, que é amigo. Ou seja, esse nome Teófilo dá a ideia de aquele que é amigo de Deus. Mas essa posição, ela foi descartada. Por quê? Porque na introdução do Evangelho de Lucas, lá ele chama Teófilo de excelentíssimo. Ou seja, não é uma pessoa qualquer, não é um nome utilizado no seu sentido genérico. Aí vem o segundo grupo de estudiosos e dizem que Teófilo era uma pessoa muito importante e que queria informações, queria saber mais acerca do cristianismo. Eu quero lembrar aos irmãos que o cristianismo, ele sai de dentro do berço do judaísmo. O judaísmo era uma religião
que o Estado romano via como religião lícita, eles poderiam funcionar. Mas o cristianismo era algo novo. E por ser algo novo, foi objeto de muita perseguição. Então, os escritos, aí no século I, sobre este sentido, eram escritos que tinham logo de cara um objetivo apologético, defesa da fé. E aqui há quem diga que Teófilo era um mecenas. O que é um mecenas? Um mecenas é um cara que financia para fazer obras literárias, obras artísticas. Então, é possível que Teófilo tenha sido um mecenas que tenha financiado Lucas a compor esse maravilhoso trabalho em dois tomos, né? Em 2 fascículos. Primeiro Lucas, depois Atos. O que eu sei dizer é o seguinte: se você prestar atenção bem direitinho, você vai perceber que Teófilo tinha um relacionamento diferenciado com o autor da carta. Ele chama de excelentíssimo, ele tem cuidado, ele utiliza termos muito bem colocados da língua grega. É possível que Teófilo estivesse desenvolvendo com Lucas aquilo que na igreja estamos chamando de RD, relacionamento discipulador, e que Teófilo estivesse precisando de informações mais aprimoradas para que pudesse aprofundar um pouco mais a sua fé. Quem sabe, são hipóteses. Aí o texto diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Gostaria que você prestasse atenção aos verbos. Jesus começou a fazer e a ensinar. O começou tem uma construção verbal muito específica, um aorista dependente médio. A ideia é de que Jesus começa no Evangelho, mas continua no livro de Atos. Os verbos atestam para a continuidade da ação de Jesus em fazer as coisas e ensinar. Gostaria que você prestasse atenção à ordem que Lucas coloca os verbos: fazer e ensinar. Jesus fez e falou, ao invés de falar e fazer, na ótica de Lucas. Ou seja, as palavras de Jesus eram autenticadas por sua atitude, pela sua obra. As obras eram o penhor das palavras de Jesus. Jesus não dava doutrina sem dever. Também Jesus não ditava credo sem conduta pessoal. Jesus pregava para os ouvidos daqueles que ouviam, mas as pessoas que viam a sua vida, viam os princípios do reino de Deus. É por isso que Jesus pregava com autoridade. Ele tinha autoridade prática da vida. Jesus pregava e Jesus executava. Ele fazia o que ele pregava. Havia integridade de caráter. A vida de Jesus era santa. Palavras santas, atitudes santas. Vamos para os versículos 2 e 3. Nos versículos 2 e 3, nós temos 2 grandes eventos do cristianismo. No versículo 2, nós temos uma expressão idiomática. O texto diz: até o dia em que foi elevado aos céus. Isso é uma expressão. Essa expressão é aquilo que é chamado de ascensão de Jesus. Jesus sobe, ele volta ao Pai, volta aos céus, agora em posição honrosa. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24. Veja a partir do versículo 50. O finalzinho do Evangelho de Lucas diz assim: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, ou seja, tendo levado os discípulos até essas proximidades, o que foi que Jesus fez? Jesus ergueu as mãos e os abençoou.
Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. No final do Evangelho de Lucas, de uma forma muito geral, muito ampla, Lucas relata a ascensão de Jesus aos céus. Quando começa o livro de Atos, aí você pule para o livro de Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 9, nós vemos alguns detalhes a mais dessa ascensão. Quero lembrar que é um texto só. Quero lembrar que um complementa o outro em informações. O texto diz, a partir do versículo 9, tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aqui nós vemos Lucas relatando esse momento com um pouco mais de detalhamento, com um pouco mais de recursos. O objetivo lá no Evangelho era ressaltar essa ascensão e a adoração do Senhor nessa ascensão. O objetivo aqui já não é tanto a questão só da ascensão, mas aqui a gente já vê aquele posicionamento da segunda vinda sendo avisada pelos próprios anjos. E aqui a gente vê o dia em que ele é levado aos céus, a ascensão. Irmãos, a ascensão é um fator fundamental. É um dos pontos mais importantes da nossa doutrina. Eu quero lembrar aos irmãos a construção disso, lembrando aos irmãos aquilo que está escrito no livro de Filipenses, a partir do versículo, no capítulo 2, a partir do versículo 5, o texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Todo o processo, a ascensão, Jesus sobe, volta, agora está à direita do Pai, intercedendo por nós. Esse é o primeiro grande evento. O segundo grande evento está no versículo 3, quando diz assim: depois do seu sofrimento. Isso marca outro ponto fundamental dos evangelhos, que é a questão da paixão de Cristo. O que é que envolve a paixão? 2 coisas: a morte e a ressurreição de Jesus. Morte e ressurreição. A obra que Jesus começou a fazer durante o seu ministério terreno, é o que Lucas está dizendo. Ele começou a fazer e a ensinar. Começou, ele mostra em Atos, mas no Evangelho, em Lucas. Começou lá, mas continua. Continua onde? Continua no livro de Atos. Continua no livro de Atos. Jesus continua. Por quê? Porque ele está vivo. Porque ele vive. Ele continua fazendo e ensinando. Agora pelo seu Santo Espírito no corpo, que é a igreja. Mas veja, o segundo momento, que é a questão
da ressurreição, que envolve esses dois grandes eventos. Jesus sobe ao céu, mas ele sobe ressurreto. Jesus venceu a morte. Antes disso acontecer, marcado por dois conectivos, nós vemos que Jesus fez pelo menos 4 coisas. Veja que existe no versículo 2 um conectivo. Até o dia em que foi elevado aos céus, aí vem depois de, o segundo conectivo está no versículo 3, depois do. Então, perceba que antes dele subir ao céu, aqui, já ressuscitado, ele fez algumas coisas. O que foi que ele fez? Ele deu instruções aos discípulos. O texto diz no versículo 2, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Que instrução foi essa? Foi o texto que a gente leu no começo desse culto. Mateus capítulo 28, os versículos 18 a 20. Ele reúne os discípulos na Galileia e passa-lhes a comissão. Jesus ali já estava em corpo glorioso, já tinha vencido a morte. O texto diz que ele dá instruções. No versículo 10, o texto diz que ele se apresenta a eles. O texto também diz que ele deu provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. E havia uma temática fundamental. Quando Jesus, ressurreto, agora falava aos discípulos. Qual é a temática? Ensinando o quê? Acerca do reino de Deus. Provas indiscutíveis. E aqui, irmãos, estamos diante de um dos pontos fundamentais do cristianismo. Nós não cremos em um Cristo símbolo, morto. Nós cremos em um Cristo vivo, que venceu a morte. E aqui eu gostaria de mostrar para os irmãos 10 textos bíblicos que se colocam como provas da ressurreição de Jesus. Textos que são, no mínimo, você precisa deixar isso anotado aí em algum ponto especial. Por quê? Tem alguns textos que as pessoas leem, mas é possível que passe despercebido. Olha só, no livro de Mateus, no capítulo 28, nos versículos 9 e 10, mulheres vão ao túmulo, e lá Jesus fala com elas, já ressuscitado. No livro de Marcos, no finalzinho, no capítulo 16, e no livro de João, no capítulo 20, nós vemos que Maria Madalena fala com Jesus, já ressuscitado. No livro de Marcos, no finalzinho, no capítulo 16, também no livro de Lucas, no capítulo 24, e aí o relato bem maior, Jesus ressurreto conversa com 2 homens no caminho de Emaús. E o texto mais conhecido é o de Lucas, porque Jesus conversava com eles, eles não sabiam, não tinham identificado que era Jesus que estava falando com eles, e depois eles dizem, por isso que quando ele falava conosco, o nosso coração se aquecia. Ou seja, terceiro momento no texto bíblico que mostra Jesus ressuscitado. Aí aqui um texto inusitado. Jesus se revela a Pedro, só a Pedro, sozinho. No livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 34, fala sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. Lucas, Evangelho de Lucas, 24, 34. Jesus ressurreto mostra-se a Pedro. O texto diz que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Só a Pedro. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3, Paulo vai registrar esse momento que Jesus aparece a Pedro unicamente. Mas não foi só aí. Jesus também aparece a 10 discípulos. 10 por quê?
porque dos 11 que ficou, Judas já tinha assim, dado fim, dado cabo de sua vida, ficou 11. Desses 11, houve um momento em que Tomé não estava. E o Senhor Jesus se revela a 10. E é aí em que é comunicado a Tomé que não estava nesse momento. Só que depois que Tomé sabe que Jesus ressuscitado veio, os discípulos falaram a ele, aí Tomé, na sua cetilidade, digamos assim, ele diz, aí eu só acredito se eu colocar as mãozinhas lá, se eu realmente verificar a integridade. E é isso que acontece. Jesus mostra-se novamente aos 11 discípulos. Aí, Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 24 até 29. Jesus mostra-se aos 7 discípulos pescando no mar da Galileia, e ele não apenas pesca no mar da Galileia, ele prepara uma refeição para os discípulos e come com eles, provando que ele não era um fantasminha, ele não era um holograma, ele era verdadeiro, real, em corpo glorioso. No capítulo 28 de Mateus, mais uma vez, aos 11 discípulos na Galileia, foi o texto que nós lemos no começo do culto, só que aqui outro fato inusitado. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 6, mostra que 500 pessoas viram o Senhor ressuscitado. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Quando ele diz ainda vive, é na época em que essa carta ela tinha sido feita. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Ou seja, 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, muito provavelmente na Galileia. E por último, última prova, Tiago, o irmão, e aqui a gente teologicamente diz meio-irmão de Jesus, também viu seu irmão ressuscitado. É por isso, irmãos, que esse ide, essa comissão, essa coisa entrou muito forte na vida deles. Porque eles viram Jesus venceu a morte, estava vivo, eles viram Jesus morrendo, eles viram o sofrimento, mas eles viram Jesus ressurreto, ele venceu a morte. Essa é uma das grandes bases doutrinárias do cristianismo. Não cremos em um Cristo simbólico, nós cremos em um Cristo vivo, que venceu a morte. Vamos lá, vamos adiante. Vamos aos outros 2 versículos. Versículo 4 e 5. Versículos 4 e 5. O texto diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Qual foi a ordem? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Perceba no versículo 4 a ênfase que Lucas dá a que Jesus comia com eles. Em outras palavras, Jesus comeu com os discípulos como uma prova visível de que ele não era um fantasma, mas era um humano com um corpo glorioso, mas era um corpo. Uma demonstração de que Jesus havia ressuscitado. E aqui, no próprio versículo 4, a questão da promessa. Após a ressurreição, Jesus instruiu os discípulos a que eles fossem inicialmente para a Galileia, a parte norte da Palestina. Por quê? Porque, em primeiro lugar, na Galileia,
eles podiam ter maior liberdade de ver Jesus, porque na Judéia foi onde mataram Jesus. Eles não iam ficar em Jerusalém, estavam com medo. Eles não queriam ficar no lugar onde mataram Jesus. Neste sentido, Jesus orienta a que eles vão para a Galileia, lá lhes dá a comissão, a grande comissão, que foi o texto de Mateus que nós lemos, e ele diz, agora voltem para a Judéia, voltem para Jerusalém, não saiam de Jerusalém, esperem a promessa. E qual é a promessa? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu quero lembrar, antes de qualquer polêmica, porque nós vamos entrar em algumas questões doutrinárias polêmicas, eu vou explicar, de acordo com o texto, algumas questões da ligação entre o Evangelho e as Epístolas. Atos é um livro histórico. Ele está relatando algumas coisas que ocorreram. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero lembrar uma coisa. A descida do Espírito Santo estava condicionada à volta de Cristo. Simples assim. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 39. João, no capítulo 7, no versículo 39. Veja o que é que João relata. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O que é ser glorificado? É passar pela morte e pela ressurreição dentro do Evangelho de João. A descida do Espírito estava condicionada à subida de Cristo. Segunda coisa que eu quero dizer aos irmãos, que essa descida do Espírito Santo era uma promessa do Pai e marcava a questão messiânica. Abra sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2. Joel, no capítulo 2, dos versículos 28 até 32. É uma questão que marca os últimos tempos, que vem junto com o Messias. E o texto diz lá o seguinte: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Guarde essa informação quando estivermos estudando Atos 2. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Era uma promessa de Deus, que vinha dentro do métier, digamos assim, da ação do Messias. Abra sua Bíblia agora no livro de João, no capítulo 14, no versículo 16. João 14, 16. O texto diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O próprio Jesus orienta os discípulos, dizendo que ele vai clamar ao Pai, porque era a promessa do Pai.
Ele vai clamar e o Pai vai mandar. Um outro conselheiro. Aqui vale a pena salientar que na língua grega você tem duas palavras para outro. Héteros e alilos. Héteros é um outro diferente. E alilos é um outro igual. E a palavra que é utilizada para outro dá a entender que é um outro igual, com as mesmas características. É essa palavra que é utilizada aí em João 14,16. Pule um pouquinho para o que é que Paulo fala sobre a questão da descida do Espírito Santo. No livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 14, Paulo diz assim: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, a fé, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Veja agora Efésios, no capítulo 1, no versículo 13. Efésios, no capítulo 1, no versículo 13. Lá diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Qual o Espírito Santo? Da promessa. Perceba que a promessa perpassa. O Espírito é o mesmo. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Aquele que foi predito em Joel, aquele que foi avisado por Jesus e aquele que Paulo via em si mesmo e via a sua atuação na igreja primitiva. Selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Pai prometeu o Espírito e a igreja deveria esperá-lo. Simples assim. Então, irmãos, Jesus, no seu ministério, reafirma que essa promessa do Pai vai ser cumprida. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 26, olha o que é que Jesus fala sobre essa promessa. Ele diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Jesus reafirma mais uma vez a vinda do Espírito Santo, reafirma mais uma vez que é promessa do Pai, o Pai vai enviar. Veja agora João capítulo 15, versículo 26. João 15, 26. O texto diz assim: quando vier o conselheiro, que aí Jesus, Deus, aí ele diz: eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai. O que é que esse Espírito faz? Testemunhará a meu respeito. Ou seja, qual é uma das grandes funções do Espírito Santo em nossa vida? Testemunhar acerca de Jesus em nós. Isso é fantástico, irmãos. As pessoas olham aspectos secundários do texto do livro de Atos e se esquece muitas vezes que por trás de tudo isso há uma consolidação de coisas que foram lançadas há muito tempo, que agora estão sendo cumpridas. Veja o que é que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 16, que é o capítulo do Espírito Santo lá em João, no versículo 7. Jesus diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro
não virá para vocês. Ou seja, para que o Espírito Santo viesse, era necessário que Jesus voltasse. Esse é o grande ensinamento desses primeiros 5 versículos. E foi o ensinamento que foi reverberado até pelo último e o maior dos profetas. Se você prestar atenção ao discurso de João Batista, que já dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus, quando começa a pregar, ele parte daí. Arrependei-vos, porque o reino de Deus agora não está próximo, agora é chegado com ele. E quando ele perpassa, quando ele vence a morte, ressurreto, ele ensina aos discípulos, ensina sobre o reino. A ideia é a mesma. João Batista também dizia: eu batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá um que não só batizará com o Espírito Santo, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no contexto de Mateus, é o fogo do juízo, já ligando Jesus à questão da consolidação do reino, como o Cordeiro de Deus, que consolida tudo e que executa o juízo. Então, irmãos, embora o Espírito já estivesse agindo antes do Pentecoste, sua dispensação plena, ou seja, a ação plena, começa ali, a partir do capítulo 2 do livro de Atos. Pois só quando Cristo foi glorificado é que o Espírito Santo foi derramado para estar sempre com a igreja. Lucas está falando da vinda definitiva do Espírito para habitar na igreja e também na capacitação de poder para testemunhar o Evangelho. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Irmãos, eu gostaria de ressaltar 3 verdades fundamentais. Em primeiro lugar, irmãos, esses 5 versículos nos mostram, nos falam, e aqui eu quero reverberar esse ensino, a importância da ressurreição de Jesus para a fé cristã. Quero lembrar aos irmãos isto. Nós não cremos em um Cristo simbólico. Nós não cremos em um Cristo apenas porque ele nos ensinou e tem ensinos válidos. Nós não cremos em um Cristo no sentido de que ele nos constrange em virtude da sua atitude santa. A questão não é essa. Nós cremos em um Cristo que venceu a morte. Ele está vivo. E aqui, essa importância, irmãos, é fundamental. Em primeiro lugar, constitui uma declaração do que, uma declaração do Pai, que Cristo satisfez todas as exigências da lei como uma obrigação pactual. Ou seja, tudo o que foi predito pelo Pai no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus executa, consolida, e nas suas obras, inclusive a questão da ressurreição, é algo que faz parte desse contexto. A glorificação de Jesus passa pela ressurreição, porque Jesus ressuscitou. É uma declaração cabal de que todas as exigências foram cumpridas. Segundo, quando Jesus ressuscita, ele simboliza o que acontecerá aos crentes na sua justificação, no seu nascimento espiritual e na sua ressurreição futura. Eu não tenho aqui como explicar mais pormenorizadamente isso que eu falei, mas eu quero lembrar aos irmãos no dia que os irmãos foram batizados.
No dia que os irmãos foram batizados, a simbologia do batismo tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus. Então, a morte e a ressurreição de Jesus têm uma forte, digamos assim, base, influência na questão da salvação que chega até nós. Quando nós estamos sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a pessoa desce às águas, é como se ela estivesse morrendo ou não. E quando ela ressurge, é como se ela estivesse ressurgindo para uma nova vida. E esse ressurgir de uma nova vida é baseado nessa simbologia de um Cristo que venceu a morte. E pelo fato dele ter vencido a morte, a salvação vem até nós. É por isso que a ressurreição de Cristo é importante. Não cremos num Cristo morto, cremos num Cristo vivo. Ele é a causa da nossa justificação. Porque ele venceu a morte, o Espírito Santo do Senhor opera em nós regeneração. Porque ele venceu a morte, já está em corpo glorioso. Ele é as primícias. Nós vamos ter corpos gloriosos como ele tem agora. Segunda coisa, irmãos, a questão do reino. Qual é o efeito do reino de Deus? Qual é o efeito do reino de Deus? Irmãos, Jesus quebra o poder de Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. Eu quero lembrar aos irmãos que quando Jesus esteve aqui, encarnado, no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 29, de uma forma figurada, ele disse que para invadir uma casa era primeiro necessário ele manietar, né? Ele segurar, ele prender, ele amarrar. Mateus capítulo 12, versículo 29, Jesus falando sobre isso, ele diz algo fantástico. Mateus 12, 29, quero ver esse texto. Mateus 12, 29. Mateus 12, 29. Como é que alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, ou seja, despojá-lo, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar, ou seja, saquear a casa dele. Esse homem forte que o Senhor inutiliza é, dentro desse contexto, esse Satanás, o príncipe desse mundo que é inutilizado. Ele entra, amarra, despoja das suas possessões. Quando Jesus estava aqui na terra, ele já mostrava, já dava indícios da derrota do maligno. No livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 18, depois do relato das testemunhas que saíram em nome dele pregando, no versículo 18, ele diz, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. A queda. E aqui, irmãos, o reino pertence ao Pai, a quem Cristo o apresentará depois de julgar todos os seus inimigos. Esse é o grande e maravilhoso efeito. E, seguindo esse grande e maravilhoso efeito, tem um outro efeito, que eu tive o cuidado de fazer um slide específico para trazer aos irmãos da importância da ressurreição de Jesus e a ligação que isso tem com a dinâmica do reino de Deus. É o seguinte, irmãos. Em Cristo Jesus, nós, os seus seguidores, recebemos autoridade. Essa autoridade, ela vem até nós, não por causa de nós, mas porque em Cristo Jesus, nós temos acesso a todas as bênçãos celestiais no reino de Deus. Então, ele nos dá autoridade. Ele nos dá autoridade para quê? Para se oporem às forças de Satanás. Jesus nos dá autoridade para apresentarmos o reino de Deus. Jesus nos dá autoridade para aplicar seus princípios
de retidão, de justiça, de amor, de misericórdia e paz. Jesus nos dá autoridade. E nós pregamos agora essa palavra de um Jesus que venceu a morte, e você vai ver que é essa palavra que vai dominar os discursos dos apóstolos em Atos. Pedro não vai falar apenas de um Jesus que foi sepultado e morto. Ele vai dizer que aquele Jesus venceu a morte. A mensagem do reino, irmãos, inclui a remissão de pecados, o dom da vida eterna, a declaração da autoridade de Jesus sobre todas as coisas no céu e na terra, e a promessa de que Jesus está perto do seu povo até a consumação dos séculos. Porque ele venceu a morte, pelo seu Santo Espírito, ele está ao nosso lado. O texto em Mateus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os verbos todos são presente contínuo. É como se estivesse dizendo: ide, continue indo, ensine, continue ensinando. Aí no final o texto diz: eu estou convosco todos os dias. Como? Pela presença do Espírito Santo. O Espírito da promessa em nós, que testifica de Cristo em nossas vidas. É por isso que a ressurreição ela é importante. Irmãos, pregamos a Cristo. Aqui eu vi um texto fantástico, que li hoje num livro, quero compartilhar com os irmãos. Pregamos a Cristo. Mas qual é o Cristo que nós pregamos? Pregamos o Cristo que padeceu por nossos pecados, mas triunfou sobre a morte e desbancou os principados e potestades na cruz. Pregamos o Cristo que ressuscitou e está sentado no trono. Pregamos o Cristo que governa a igreja e tem as rédeas da história em suas mãos. Pregamos o Cristo que voltará em glória para colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés e reinar para sempre com a igreja. Esse Cristo só pode ser pregado se for pregado na unção do Espírito Santo de Deus. Esse Cristo só pode ser pregado se for pregado na unção do Espírito Santo de Deus. Se você for às grandes autoridades espirituais do mundo no tempo passado, todos eles estão em um túmulo ou têm um memorial para ele. O nosso Cristo, o túmulo está vazio. Porque ele vive. Porque ele vive. Irmãos, é evidente que Jesus é o centro do reino de Deus. Porque ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Apocalipse, capítulo 19. Interessante, a gente saiu de Apocalipse um dia desse. Apocalipse, capítulo 19. O versículo 16, para encerrarmos. Apocalipse 19, 16. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é o centro do reino de Deus. Ele venceu a morte e pelo seu Espírito recebemos autoridade delegada para executar o fazer e o ensinar, que Teófilo mostra no início dessa carta. Essas três grandes verdades espirituais quero falar com os irmãos. Faltou uma verdade. Eu falei da importância da ressurreição de Jesus para a fé cristã. Eu falei do reino de Deus e qual o seu efeito. Mas eu quero falar para você que está me vendo aí, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas, pastor, quando e como isso ocorre? Aí, isso são cenas dos próximos capítulos. Preste atenção, nós vamos aprender muito sobre o Espírito Santo de Deus e o seu agir
em nossas vidas. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. O Senhor venceu a morte e através do teu Santo Espírito, essas verdades são faladas. O Senhor venceu a morte e através do teu Santo Espírito, a igreja tem vivido. O Senhor venceu a morte e pelo teu Santo Espírito, a igreja tem sido constrangida à santificação. O Senhor venceu a morte e pelo teu Santo Espírito, percebemos do Senhor a autoridade que o Senhor nos dá para repreender as forças malignas, para pregar a palavra, para executar os atos de justiça e amor que o Senhor destinou a nós, para fazermos ativas as demandas do teu reino. E neste sentido, meu Deus, eu quero te clamar que o Senhor possa trazer avivamento pelo teu Santo Espírito a cada um de nós, mesmo nesse momento tão difícil e turbulento. Declaramos, como igreja do Senhor, que precisamos do teu Santo Espírito. Enche-nos, Senhor, do teu Santo Espírito. É assim que nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero avisar acerca, antes de encerrar, fazer a oração final. Os irmãos me lembraram ali, foi bom ter lembrado. No culto ao vivo, geralmente é mais fácil isso, porque sempre tem um aspecto. Agora, no culto online, para lembrar, é um pouco mais difícil. Irmãos, nós queremos lembrar acerca da nossa participação financeira na manutenção desse trabalho, dessa mensagem. Quero lembrar os irmãos que aqui embaixo tem uma taxa com todas as informações, onde você pode depositar dízimos e ofertas. Na Caixa Econômica Federal, agência 0220, operação 003, a conta 048, dígito 6. No Sicredi, agência 2221, conta corrente 47670, dígito 6. Também por cartão de crédito ou por boleto bancário. Se você posicionar o seu celular para esse QR Code que está aqui no cantinho, ele vai conduzir você rapidamente para que você possa participar, ser agente participante desta grande obra. Eu vou orar pela questão dos dízimos e ofertas, já orando pelo encerramento do culto e impetrando a bênção apostólica. Vamos orar. Pai eterno e santo, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, as finanças da igreja. Nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor opere de forma poderosa e milagrosa. Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude a entender, a compreender a profundidade e a importância de sermos atuantes no teu reino. Pai, em nome de Jesus, clamo, agradeço pelos recursos que virão e clamo para que o Senhor dê sabedoria para que possam ser empregados nas demandas do reino. Pai, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Irmãos, busque conhecer ao Senhor da palavra. A palavra de Deus nos traz equilíbrio e vida. Nós precisamos buscar conhecer esse Senhor. Conheça pelas demandas do Espírito, o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Amém. Conexão, proximidade, interação, comunicação. A IEB mais perto de você. Queremos te apresentar o nosso app. Com ele você terá acesso a todos os conteúdos da igreja, pastorais, pregações, séries, inscrições em eventos, transmissões ao vivo e mais. O nosso aplicativo é a forma mais rápida da IEB enviar avisos e lembretes para você.
Pelo app, você também poderá realizar doações e ofertas sem sair de casa. São muitas funções para facilitar o seu dia a dia. Aqui você tem a Bíblia, anotações, tem acesso a grupos e ainda pode nos enviar os seus pedidos de oração. E aí, gostou? Então baixe agora aí no seu celular. Disponível para Android e iOS. A IEB quer ficar cada vez mais perto de você.